Caixa aumentou os juros e todos os outros bancos foram atrás. Quer saber de tudo? Depois da vinheta. 2025 já começou cheio de novidades do mercado imobiliário e algumas pessoas assustadas aí pela alta dos juros. A Caixa ficou aí praticamente uns 2 a 3 meses sem assinar contrato no SBPE, que é a linha de financiamento que vem da poupança ali, o dinheiro que é acima do Minha Casa Minha Vida, acima do teto de 350 mil. E essas pessoas que estavam esperando esse recurso tiveram uma notícia desagradável agora, nessa semana, né, de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 10, que chegou o recurso do SBPE, que eles estavam tanto esperando, só que veio com uma taxa nova, já veio com a alta. Quando virou o mês, a Caixa já avisou que ia aumentar a taxa, mas ninguém sabia se quem já estava aprovado, quem já estava ali esperando somente para assinar, ia conseguir pegar a taxa do ano passado ou desse ano. E não conseguiu. Teve aumento das taxas, mesmo as pessoas que já estavam aprovadas teve que pegar a taxa nova. Quanto que foi? A da Caixa, taxa balcão, foi para 11,49. Lembrando que antes, né, era abaixo de 10%. Para quem tem relacionamento, 11,19%. Já era esperado, né, esse aumento por causa devido da alta da Selic, que está a 12%, e o Copom já está falando que vai ter mais 2 altas. E muita gente chorou, muita gente chiou falando que, nossa, como que a Caixa está com as taxas acima dos outros bancos? Mas os outros bancos também foram atrás. O Itaú hoje, no Personalité, já está com a taxa de 11,79. Agora, se você não for Personalité, se você for só Uniclass, 12,19 já está fora do SFH, que a gente sabe que o limite do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, é 12%, então já está no SFI. O Bradesco já está operando a 11,69, também aumentou as suas taxas, estava 10 ponto alguma coisa. O Santander também já está no SFI, 12,99, já está lá em cima. E até o BRB, que é a menor taxa de todas, 11,09. Então todos os bancos seguiram a Caixa aí, já era esperado, todos os bancos tiveram aumento da sua taxa no SBPE. Mas e aí? Vai desesperar? Vai falar para o seu cliente que não é hora de comprar? Vai falar para o seu cliente esperar? Depende muito. Existe uma contrapartida que é o seguinte: quando os juros estão muito baixos, na época que a gente teve Selic a 2%, na época que a gente teve aquela taxa lá embaixo, na época da pandemia, os preços dos imóveis foram lá em cima. Agora, com uma taxa mais alta, o seu cliente consegue um poder de barganha, um poder de negociação melhor. Então, você, corretor, tem que ter esse jogo de cintura para ajudar o seu cliente a fazer um bom investimento e ajudar ele a comprar algo no preço justo. Porque, pelo menos aqui na minha região, e eu tenho certeza que em várias regiões do Brasil, tem muitos imóveis no SBPE que estão travados. Querendo ou não, a Caixa manda no mercado imobiliário. A Caixa é dona de 70%. Então, a Caixa, se ela faz alguma alteração ali no financiamento, prejudica toda uma cadeia ali de imóveis, como foi quando ela fez as mudanças ali do imóvel usado. Né? Tava todo vapor, muitas pessoas, muitos corretores vendendo ali Minha Casa Minha Vida usado, e a Caixa foi lá e fez aquelas mudanças, teto de 270 mil, 70% de financiamento, então travou toda uma cadeia ali de venda de imóveis usados. A mesma coisa aconteceu com a SBPE. A gente sabe que ela fez uma mudança de 50% na price. Então, se o seu cliente, você for financiar só metade, se for financiar na price, que é a tabela fixa, só vai conseguir metade do financiamento, e se for na saque, aquela amortização decrescente, ele consegue financiar só 70%. Hoje a gente tem alguns bancos, igual o Bradesco, igual o Itaú, que financia até 90%. Mas a Caixa não, a Caixa 50% na price, 70% na saque. Por que ela fez isso? Justamente porque o recurso da poupança, que é onde alimenta ali o financiamento do SBPE, está sendo muito escasso, não está conseguindo suprir. Muitas pessoas estão fazendo outros investimentos, estão tirando dinheiro da poupança, até mesmo o Tesouro Selic está compensando muito mais do que a poupança, porque a poupança só rende hoje 6,17%, e eu vou te explicar também sobre a poupança, uma taxa daqui a pouquinho, que é interessante para você explicar para o seu cliente. Então, devido a isso, não é culpa de governo, isso, aquilo, outro, não estou querendo ser partidário de coisa nenhuma, mas devido a essa escassez de recurso aqui da poupança, que teve essa dificuldade no SBPE e teve que fazer essas mudanças. Por isso que eu falo, continuo reafirmando, esse ano é um ano do Minha Casa Minha Vida, porque o recurso para o Minha Casa Minha Vida, que é do FGTS, já está tranquilo, já está separado, tem mais de 120 milhões, então não vai faltar o ano inteiro. Muito diferente do SBPE, a gente não sabe até quanto que vai conseguir fazer o financiamento. Então, mesmo os clientes que já estavam aprovados, já estavam conformes, não conseguiram a taxa do ano passado, tiveram que pegar a taxa nova. Eu ainda assinei algum cliente no Bradesco, eu assinei que consegui com a taxa nova. Agora os da Caixa
ninguém conseguiu financiar com a taxa de 2024, foi só com a taxa de 2025. Mas é o fim do mundo? É hora de desesperar? Não, como eu estou falando para você. É hora de você, corretor, ter jogo de cintura, conseguir barganhar no valor da compra do imóvel para compensar essa diferença de juros ali para o seu cliente. E também o seguinte, você aprender outras linhas de crédito. Existe uma linha da Caixa que é a linha ligada à poupança, indexada à poupança. Qual que é a diferença? A diferença com o SBPE normal, ela é indexada a TR. Então ela já é uma taxa ali fixa, como a gente sabe hoje, 11,19 se tiver relacionamento, mais TR. TR é aquela taxa referencial, muitos anos ela ficou zerada, nos últimos tempos ela teve alguma variaçãozinha muito pouca, é a taxa ali que remunera ali também a poupança. E existe uma taxa da Caixa que não é essa TR, é uma taxa vinculada, indexada à poupança mesmo. Como que funciona? Foi lançada até na época da pandemia. Hoje essa taxa, para quem tem relacionamento, ela está o seguinte, 4,22 mais poupança. Poupança rende 6,17. Então 4,22 mais poupança vai dar 10,39. Então é uma taxa muito interessante para o seu cliente, se torna a taxa mais barata do mercado. É uma taxa muito interessante para o seu cliente, porque além dela já ser mais barata, se a gente chegar a ter uma Selic abaixo de 8%, qual que é a regra da remuneração da poupança? 70% da Selic, se a Selic tiver até 8%. Passou de 8%, aí fica 6,17%, dá quase 0,5% mais ou menos ao mês, 6,17% ao ano. Então hoje ela está 6,17%. Daqui 3, 4, 5 anos, sei lá, a Selic chegou a 6%, então a taxa do seu cliente vai baixar. Então você já vendeu uma taxa para ele mais barata do mercado atualmente, se for olhar os outros concorrentes é a mais barata, e ainda tem risco de baixar mais ainda. Então isso é interessante você saber e você ensinar para os seus clientes, porque não é hora de esperar, não é hora de arrancar os cabelos. Eu já vivi épocas de Selic dessa altura, já vivi épocas de SBPE também com taxas altas dessa forma, e a gente vendia mais Minha Casa Minha Vida, é claro, mas a gente vendia, não deixava de vender. Então assim, o mercado não vai parar, não adianta desesperar, vai tirar muita gente que está marinheiro aí, que está arriscando, né? Que são só marinheiros de primeira viagem ou pessoas que estão só tratando o mercado imobiliário como plano B, mas quem é profissional mesmo no mercado imobiliário vai continuar e vai ganhar muito dinheiro. Eu falo para vocês, foquem bastante no Minha Casa Minha Vida. Não vou falar muito de Minha Casa Minha Vida nesse vídeo, porque esse vídeo é focado no aumento das taxas, nas novidades, né, dos juros agora desse ano. Então eu falo para vocês, foquem nessa taxa poupança. Ainda tem mais uma vantagem dessa taxa poupança. Quando você vai simular o seu cliente, aprovar o seu cliente na TR normal, que está lá 11,19, a Caixa, o simulador e a aprovação só considera 25% da renda do seu cliente. Então, se o seu cliente tem 10 mil de renda, só pode financiar até 2.500 de parcela. Já a taxa poupança, não, ela está considerando até 30% de renda. Então, é mais interessante para o seu cliente vai conseguir mais crédito, é mais fácil para você estar aprovando. E a gente espera também que nos próximos dias abaixe também ali a exigência do rate, né, que estava aprovando só com rate muito bom, muitos clientes estavam sendo reprovados. Então, não é hora de desesperar, a gente tem daqui pouco menos aí de 2 meses aí a época da declaração de imposto de renda, é a época que muitos informais conseguem fazer o financiamento da sua casa própria e vai ter muita gente vendendo, principalmente quem não se desespera e quem aprende a olhar oportunidades do mercado. Sobre Minha Casa Minha Vida não vai ter aumento, o dinheiro vem do FGTS, não aumentou a remuneração do FGTS, então pode ficar tranquilo. O SBPE pode ser que tenha um pouquinho mais de aumento, a Caixa não deve passar dos 12%, que é o teto do SFH. Os outros bancos talvez tenham um pouquinho mais de aumento aí, chega ali no teto ali dos 12%, mas não é hora de se desesperar, existem outras linhas para a gente trabalhar, existem imóveis na planta que você pode vender para o seu cliente e ele financiar depois de pronto. Existe também a questão da portabilidade, você pode explicar para o seu cliente, olha, você está pegando a taxa mais alta agora, tal. Daqui 3 anos, se os juros baixarem dos outros bancos, até mesmo do banco que você está, mas principalmente dos outros bancos, você pode fazer uma portabilidade. Você pode pegar o que você deve ali do banco, transferir para aquele outro banco e você vai pegar a taxa atual daquele ano. Então isso aí foi muito utilizado, muitos clientes que eu vendi antes da pandemia fizeram isso na época da pandemia e pegaram uma taxa mais barata. Então existe várias formas da gente continuar vendendo, da gente continuar atendendo nossos clientes mesmo com essa taxa alta. A gente sabe que o mercado imobiliário ele depende aí, vamos dizer, 80% de crédito, 80% de financiamento, mas a gente espera também que essa crise, vamos dizer assim, que teve na poupança, sirva para que os bancos busquem outras, principalmente a Caixa, busquem outras fontes de funding, né, de renda, para conseguir
suprir essa linha de SBPE. Busque outras fontes de fundo, né, de fundo imobiliário. A gente viu que lançou a taxa aí CDI, que é muito alta, né, não compensa, vamos dizer assim, mas já é uma tentativa do banco de criar umas outras linhas para atender também os públicos mais altos, para atender aqueles públicos acima de 1,5 milhão, né? Então, o SBPE, e que é o SFH, dentro do SFH até 12%, vai até 1,5 milhão ali de financiamento, já liberou, a Caixa já voltou a financiar, 70% na SAC, 50% na Price. Ainda não foi falado se vai poder fazer o segundo financiamento para você que já tem um financiamento, se mudou, se voltou essa regra, né, que tinha sido travado no ano passado e não foi falado ainda, mas já voltou até o valor de 1,5 milhão, sendo os 70% ali de financiamento. Vai voltar aos 80%? Não vai. Por enquanto, ainda não teve essa mudança. Só se você estiver comprando ou você estiver vendendo para o seu cliente um imóvel de empreendimento. Dentro do empreendimento, quando você vai simular ali dentro do simulador da Caixa o SBPE, existe a opção SBPE Empreendimento. E no empreendimento você consegue financiar até 90% para o seu cliente. Como que é esse 90%? Se o seu cliente estiver comprando um imóvel que ele foi financiado com recurso da Caixa. Então, você consegue vender para ele financiando até 90%. Se não foi com recurso da Caixa, mas o cliente, né, a construtora, fez apoio à produção ali no final da obra, fez aquela avaliação total dos imóveis para vender pela Caixa, além do recurso estar guardado, você consegue 80%. Então, existem alguns casos que o seu cliente consegue financiar acima dos 70%, que é essa taxa aí. No imóvel de leilão também, aqueles imóveis adjudicados, imóveis recuperados de leilão, o seu cliente também consegue financiar até 90%. Então, existem várias linhas que dá para você continuar trabalhando no mercado imobiliário, dá para você continuar ganhando muito dinheiro, né? Você que não quer migrar ali do Minha Casa Minha Vida para o Popular, ainda dá para você ganhar bastante dinheiro. Aqui na nossa capital, Goiânia, existem várias construtoras, vários lançamentos SBPE, que você parcela a entrada direto com a construtora, vai financiar daqui uns 3 anos apenas. Então, nesse prazo aí, com certeza, a gente espera que a nossa economia esteja bem melhor e que as taxas estejam muito mais baixas. Mas hoje, 2025, é isso aí. A maioria tudo acima de 11%. O Itaú já está acima de 12%, o Itaú e o Santander acima de 12%. E a Caixa é a única nessa taxa poupança que você ainda consegue 10,39% abaixo de 11%. Então, não fale mal da Caixa ainda. Todo mundo saiu, alvoroço, a Caixa está mais cara que os outros bancos, não sei o quê. Calma, ela sabia o que estava fazendo, com certeza os outros bancos iam atrás e foram, mas ainda tem essa taxa poupança que vai salvar, vai fazer a gente vender muito. E lembrando que existe Minha Casa Minha Vida aí, que seu cliente consegue pegar em torno de 6%, 5,5%, é muito barato, que é um juro que é subsidiado e ainda vem o dinheiro vem do FGTS, então é um juro muito baixo, muito barato, compensa demais você trabalhar nessa linha, mesmo que você não goste, porque existe uma demanda muito grande. Então é isso que eu falo para vocês, 2025 ainda tem muita coisa para a gente trilhar, tem muito dinheiro, muito imóvel para a gente vender, não desespere, mesmo com essas altas aí dos juros, vai dar muito certo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você não sabe como você veio parar aqui, toda semana a gente tem vídeos aqui falando do mercado imobiliário, para você que é corretor, para você que está querendo comprar um imóvel, está pesquisando para comprar, sabe se financia agora, se não financia, se espera. Então, se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, siga o nosso Insta também, a gente vai colocar aqui no Instagram e no nosso TikTok, que toda semana a gente está lançando dicas aqui e vídeos completos como esse, falando sobre o mercado imobiliário.